horas. Então vamos à nossa sétima aula de métodos matemáticos de engenharia naval, tá? Senhores, eu vou apresentar para vocês hoje a definição de erro e através da definição de erro nós vamos poder calcular, vamos poder definir a ordem de cada método, tá? Você determina o erro, a partir do erro, se você não conhece a ordem do método, você consegue descobrir, tá? Como exemplo, faremos isso para o método multistep linear de terceira ordem e para o método predictor corrector de Markov, tá? Quando aplicados para resolver a equação representativa. É, é. Mas alguém chegou aí? Não, né? Fora aí. Então vamos lá. Definição do erro da solução transiente. Então lembre que a raiz sigma 1, que é a raiz principal, ela tenta reproduzir o E elevado a lambda h da solução analítica, tá? Então faz todo sentido você comparar, né? Então, está aqui a definição do erro da solução transiente. É o E elevado a lambda h menos sigma 1, onde E elevado a h expandido em série de Taylor vai dar 1 mais lambda h mais lambda 2h2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3h3 sobre 3 fatorial e assim por diante, tá? No caso que você tiver um movimento harmônico, o lambda é imaginário, tá? Ou seja, lambda igual a ômega i, movimento harmônico, certo? E aí, nós temos a definição do erro de amplitude, que vai ser igual a 1 menos módulo de sigma 1, e o erro de fase vai ser ômega h menos arco tangente de sigma i sobre sigma r, onde o sigma r é a parte real do sigma 1 e o sigma i é a parte imaginária, tá? Então, se você tem a relação lambda-sigma, ela é dada em termos de lambda e h. Quando você entra com lambda igual a ômega i, o teu sigma 1 vai ser um número complexo, vai ter parte real, parte imaginária, tá? Então, o erro de amplitude é 1 menos o módulo de sigma 1, onde o módulo de sigma 1 é dado por quê? Raiz quadrada de sigma r ao quadrado mais sigma i ao quadrado. Tá legal? E o erro de fase vai ser ômega h menos arctangente sigma i sobre sigma r. Beleza? Nossa, tá zangada hoje, hein? Bom dia. Então vamos lá. Continuando aqui. Erro da solução particular. Por definição, né? É a definição encontrada lá no Lomax. O erro da solução particular vai ser igual a h, onde h é o passo de tempo, né? Mi menos lambda, solução particular numérica dividido pela solução particular exata da equação diferencial, né? Menos um, tá? E nós vimos nas aulas anteriores, né? A solução particular exata da equação representativa vai ser igual a E elevado a mt dividido por mi menos lambda. E a solução particular numérica também foi demonstrada aqui, vai ser igual a vezes E elevado a mnh, Q de EMH dividido por P de MH. Lembrando que a equação representativa ela é dada por du dt igual a lambda u mais a E elevado a mi t, tá? Qual é o seu nome mesmo? Matheus. Matheus Faria, tá certo? Ok. E aí,
Você determina o erro da solução transiente, determina o erro da solução particular, né? A gente define como a ordem do método K como sendo menor entre K1 e K2, tá? Onde, segundo o erro da solução transiente indica que o método é de ordem K1. O erro da solução particular indica que o método é de ordem K2, tá? Portanto, o menor entre eles vai definir a ordem do método, a real ordem do método, tá? Eu nunca vi um método que tivesse K1 e K2 diferentes, tá? É sempre igual. Então, bom, de forma geral, é essa aí, tá? Entenderam? Agora, por que que eu escrevi erro da solução transiente HOHK1? Por quê? Porque veja que a raiz sigma 1 ela reproduz ah, a solução analítica, o E elevado a lambda h, até a ordem do método. Então, por exemplo, se a raiz sigma 1 reproduz até 1 mais lambda h mais lambda 2h2 sobre 2 fatorial, tá? A gente diz que o método é de segunda ordem, né? Falei isso para vocês na aula passada, tá? Então, significa que o erro é o que vem depois, é o que sobrou. O erro vai ser de ordem terceira, é o que sobrou, entendeu? Mas a ordem do método é uma ordem menor do que a ordem do erro. Tá legal? Por isso que eu coloquei HOHK1, tá? Entenderam isso aí? Alguma dúvida? É, cara, porque nós definimos como a ordem do método até onde a raiz sigma 1 reproduz a solução analítica. O erro vem depois. Então, por exemplo, se o método é de segunda ordem, o erro vai ser H3, H4 e assim por diante. Entendeu? Ou seja, por isso que o erro vai ser de ordem, no caso se o método é de segunda ordem, o erro vai ser de ordem H3. Tá? Mas o método é de segunda ordem. Por isso que eu botei um HOHK1. Tá? Beleza? Tá claro isso aí? Oi, fala. K1 e K2 vai ser. Todos os métodos que eu já testei até hoje deu K1 particular. Vou indicar a mesma ordem, tá? E já tem sido assim, eu não teve um exemplo que eu fizesse aqui que K1 e K2 fossem diferentes, tá? Mas essa definição dada lá no Lomax, né, ele generalizou dessa forma, tá? Beleza? Bom, então vamos fazer o teste aqui, tá? Com o método multistep linear consistente de terceira ordem, tá certo? Eu já sei a ordem dele, né? Eu vou testar para ver se funciona, determinar a ordem, né, do método através do erro, definição de erro, tá? Solução particular e solução transiente. Então, o método de terceira ordem vai ser isso aqui, θ igual a zero, que φ igual a menos 5 sobre 6 e o φ igual a menos um terço. Está aqui o parâmetro φ, ele aparece aqui. Isso é aquela forma compacta que eu mostrei na aula passada, provavelmente, tá? Aqui nós temos aqui o θ, parâmetro θ, e aqui o parâmetro φ, tá? Então, na aula passada eu falei que tinha umas três equações, não, duas equações, na verdade, duas equações, tá? Que você chutava, por exemplo, o valor de θ igual a zero, e você conseguia calcular o QC e o φ para que o método fosse de terceira ordem, tá? Então, ele fez, vamos fazer o exemplo aqui, θ igual a zero, usando aquelas duas equaçõezinhas que nós vimos na aula passada, dá para calcular o QC igual a menos 5 sextos e o φ igual a menos um terço, tá? Então, substituindo lá no método, nós vamos chegar a esse método de integração aqui, ou método de marcha no tempo, né? U n mais um igual a menos 4 UN mais 5 UN menos um mais 2H vezes 2 UN' mais UN menos um linha. Beleza? Aí o método. Agora,
Queremos calcular o erro da solução transiente e o erro da solução particular. O que que a gente precisa determinar para início de conversa? Precisamos determinar o P de E e o Q de E, tá? O erro da solução particular é dado em termos do P e do Q, né? E o erro da solução transiente é dado em termos de sigma 1. Então, basta fazer P de sigma igual a zero, você determina o sigma 1, né? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir a equação representativa. No método, para eliminar aqui a derivada, aqui, ó, vamos substituir aqui. Então, no lugar de duas vezes o n', eu vou ficar com tudo isso aqui, tá? 2 lambda UN mais 2A é elevado a NH. Beleza? Dúvida? Daqui, você chega aqui ao substituir a equação representativa. No lugar de UN menos 1', ficaremos com lambda, ficaremos, obviamente, após a substituição, ficaremos com lambda UN menos 1 mais A é elevado a NH, tudo isso elevado a N menos 1. Daqui, chegamos aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não? Lembrando, obviamente, né, que eu discretizei o tempo aqui do termo forçante da equação representativa. O tempo vai ser igual a n vezes h, onde n é o índice temporal e h é o passo de tempo. Tá? E agora, o que que a gente faz? Queremos determinar o P de E e o Q de E. O que que eu tenho que fazer? Não, não. Antes disso, pô. É, o Ezão, operador de deslocamento. É, pois é. Ó, no lugar de o n mais um, vamos reescrever o n mais um como sendo o e o n, tá? Aqui você vai repetir. Aqui, não, aqui precisamos, né? No lugar de UN menos um, vamos utilizar o operador de locamento para reescrever isso na forma de E menos um aplicado ao N, né? Aqui repete, não precisa, né? Porque é o N. Aqui repete também, é o N. Aqui precisamos, aqui precisamos. No lugar de UN menos um, utilizando o operador de locamento, vamos reescrever o n menos um como sendo e menos um UN. E isso aqui, ó, elevado a n menos um, também vamos utilizar o operador de deslocamento e vamos reescrever como sendo e menos um aplicado a e nh elevado a n. Ah, por que que ele não vai no expoente? Não, ele vai no termo forçante. Então, mi, nh. Tá. Beleza? Joga tudo que tem um n para a esquerda, deixa tudo que tem a, e, nh do lado direito. Bota o N em evidência, bota o A, E, NH em evidência, você vai chegar lá na forma compacta. Então, a equação de diferenças finitas escrita na forma compacta, utilizando o operador de locamento. Tá? Onde que para esse método, o P de E vai ser igual a E2, menos 4 lambda H menos 1E, menos 5 mais 2 lambda H. E o Q de E vai ser igual a 2H vezes 2E mais 1. Beleza? Então, temos o operador, temos o polinômio característico e o polinômio particular, né? Para determinar a raiz sigma 1, basta fazer P de sigma igual a zero. Então, vamos fazer P de sigma igual a zero. Chegaremos a sigma 2 menos 4 lambda H menos 1 sigma, menos 5 mais 2 lambda H, igual a zero. Temos aqui uma equação de segundo grau, que no caso geral vai me dar duas raízes aqui, né? Ou seja, sigma vai ser 2 que multiplica 2 lambda h mais um mais ou menos, né? 3 vezes raiz quadrada de um menos 2 nonos de lambda h vezes 3 menos 2 lambda h. Tá?
Agora, a raiz principal, que é a que a gente utiliza para calcular o erro, é o mais ali, tá? É mais ou menos. O mais é a raiz principal, o menos é a raiz espúria, tá? Então temos aqui a raiz principal. Para a gente poder calcular o erro, que é o E elevado a lambda h menos sigma 1, a gente tem que expandir, né? Tem que expandir esse radical aqui, né? Usando aquela expansão binomial ali de cima. Então, para isso, quem vai ser o meu x? O meu x vai ser igual a menos 2 nonos de lambda h vezes 3 menos 2 lambda h, tá? E quem vai ser o n para fazer a expansão? Quem falou? Meio. Perfeito. Meio. Aí é só substituir aquilo lá direito, o n e o x, você vai obter a expansão. Multiplica por 3 a expansão, soma com 2 lambda h mais 1, está aqui o sigma 1 expandido, tá? Beleza? E agora? Oi. Que eu tenho que escrever esse radical aqui dessa forma. Então vai ficar, é, tá? Ok. Ó, logo de cara, eu vejo que esse método de terceira ordem, que está reproduzindo a solução analítica até o termo de terceira ordem, que é 1/3 fatorial. Aqui deveria ser 1/4 fatorial, tá vendo? Que é 24, né? Aqui está 1/72. Então, ele reproduz até o termo de terceira ordem. O erro é o que sobrou. O erro é o que sobrou, tá? Então, tá aqui o sigma 1, tá aqui o E elevado a lambda h expandido. Vamos fazer a diferença, né? E elevado a lambda h menos sigma 1. Ó, esse cara aqui vai cortar, esse cara aqui vai cortar, esse cara aqui vai cortar, esse cara aqui vai cortar. O erro vai ser igual isso aqui menos isso aqui, tá? Então vai dar que o erro da solução transiente vai ser igual a 1/36, lambda K4H4 e assim por diante, uma série infinita. E aí, portanto, o erro da solução transiente indica que o método é de terceira ordem. Tá legal? Beleza? Agora vamos ao erro da solução particular. Tá aqui o erro da solução. A solução particular é dada por A vezes E elevado a BNH, Q de EMH dividido por P de EMH. Nós temos o P e o Q, basta colocar no lugar do E o E elevado a MH e substituir aquilo, tá? Então, o erro da solução particular numérica vai ser igual a 2H vezes AE elevado a MNH vezes 2E elevado a MH mais 1 dividido por E elevado a 2MH menos 4 lambda H menos 1 E elevado a MH menos 5 mais 2 lambda H. Beleza? Alguma dúvida na determinação da solução particular numérica? É mera substituição. Nem decorar a fórmula vocês precisam para a prova que eu vou fornecer, a formulário, tá? Então, nós temos a solução particular exata ou analítica, né, da equação representativa, e agora aqui a solução numérica, utilizando o método em questão que a gente está analisando. E aí é só substituir aqui, ó, a solução particular numérica e a solução particular exata ou analítica. E você vai chegar nessa expressão aqui, tá? E aí é só expandir essa gracinha aí, né? Vai te dar um trabalho danado, né? Obviamente que eu não vou pedir um negócio desse na prova, de jeito nenhum, tá? É, fazendo a expansão disso aí, você pode fazer a expansão disso aí utilizando o manipulador algébrico, por exemplo, do Maple, tá? O Maple tem manipulador algébrico. E aí você vai chegar que o erro da solução particular vai ser igual a 1/36 minha quarta H4. Ou seja, a solução particular também indica que o método é de terceira ordem. Então, o erro da solução transiente diz que o método é de terceira ordem. O erro da solução particular diz que o método é de terceira ordem. Pegando o mínimo entre 3 e 3, vai dar 3. Ele falou 1. Beleza?
Beleza? Então funcionou, né? A gente já sabia que era de terceira ordem. Então, o método, sei lá, o método qualquer lá da vida lá, trapezoidal, né? Faça isso. Determine o erro da solução particular, o erro da solução transiente. Você vai conseguir determinar o erro da solução do método, a ordem do método trapezoidal, tá? Vamos testar agora o McCormack, que a gente sabe que é de segunda ordem, né? Nós já vimos aí nas aulas anteriores que o McCormack é de segunda ordem, tá? Inclusive, ele é equivalente ao Laxwendel de segunda ordem. Então, ele é de segunda ordem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Vamos substituir. Olha só, eu repito isso milhões de vezes. Chega na prova, o cara não sabe fazer. Principalmente o pessoal que falta, né? Aquele pessoal que diz assim, já sei isso, pô. Foi reprovado 5 vezes, já estou cansado de ver isso. Mas chega na prova, não consegue fazer. Né? Vamos lá. Então, equação representativa é só substituir aqui, ó. Substituindo aqui, ó. Você pega, substitui aqui, vai dar isso aqui, ó. Beleza? Dúvida? Então, ou fale agora, ou cale-se até a próxima aula. Substituindo aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó. Vamos substituir a equação representativa aqui, vai dar isso tudo aqui, ó. Alguém não enxergou isso? Tranquilo? E aí? Próximo passo? Operador de deslocamento. O Ezão, né? Vamos lá. Então, ó, eu faço bem devagar, entendeu? Para a pessoa não reclamar que, né? A pessoa só fala rápido, então eu falo bem devagar. Uma hora tem que entrar na cabeça de vocês. Então, o tio N mais um, utilizando o operador de deslocamento, vou escrever na forma E o N tio, tá? Esse cara aqui repete, esse cara aqui repete, esse cara aqui repete. Beleza. Ó, tranquilo. Agora, o N mais um, também utilizando o operador de deslocamento, vou escrever da forma E o N, tá? Aqui eu vou repetir. Aqui vamos utilizar o operador de deslocamento para reescrever da forma E o N tio. Aqui também vamos utilizar o operador de deslocamento para reescrever na forma E o N tio, tá? E aqui também, ó. Em geral, o pessoal esquece na prova de que tem que aplicar o operador de deslocamento aqui, ó. Pessoal que chega atrasado, né? Falta. Aí ele esquece, entendeu? Entendendo por que que a pessoa entra pelo cano de métodos matemáticos. Passa tudo que tiver o N para o lado esquerdo, deixa tudo que tiver A, M, N, H do lado direito e escreve na forma matricial. Tá aí, escrito na forma matricial. Tá? Então, se você aplicar esse operador matricial a esse vetor aqui, ó, fazendo produto mesmo, né, como se fosse produto, mas é operação, você recupera as equações, tá? Não tem dificuldade nenhuma, tá? E agora, para determinar o PD, o que que eu faço? Para determinar o PD, cara. P de sigma igual a zero, se pressupõe que você já tem PD, entendeu? Então, como é que eu faço para determinar o PD? Determinante. Calculo o determinante desse operador matricial aqui, ó. Tá aqui. Vamos usar essa RI mesmo, 2 por 2 dá para usar essa RI tranquilo. Então, PDE vai ser igual a E aplicado a E, menos um menos lambda H, menos meio de lambda 2 H2. Agora sim, né, fazendo P de sigma igual a zero, você vai ter uma raiz não nula, né? Que vai ser igual a sigma um igual a um mais lambda H mais meio de lambda 2 H2.
E não tem raiz espúria. Não precisa ter raiz espúria. Uma pessoa que. Tem gente que é muito engraçado. Ela decora uma questão lá, né? Felipe Frog. Tem sigma 1 e sigma 2. Aí ela chega aqui no caso, só tem uma raiz. Errei. Tá faltando sigma 2. Aí vai e inventa um sigma 2 lá. Ah, perfeito. Raiz não nula você não tem que considerar, ignora. Tá? Isso, também. Tá? E agora comparando sigma 1 com E elevado a lambda h, né? Porque a gente quer calcular o erro, né? Que é E elevado a lambda h menos sigma 1, a gente vai cortar esse cara com esse cara com esse cara aqui, esse cara com esse aqui. Vai sobrar isso aqui, ó. Tudo isso aqui é erro. Ou seja, o erro da solução transiente indica que o método de McCormack é de segunda ordem, tá? Beleza? Daiane, tranquilo? Sem trauma? Agora precisamos determinar o Q de E. Então, para determinar o Q de E, eu vou pegar esse operador vetorial e vou jogar na segunda coluna. Por quê? Porque eu estou resolvendo isso aqui para o N. Método de Cramer, tá? Método de Cramer. Tá legal? Como eu estou resolvendo para o N, eu tenho que substituir aqui na última coluna, tá? Se você colocar o N aqui em primeiro lugar e o tio em segundo, aí você teria que substituir na primeira coluna para resolver para o N, tá? Método de Cramer. Vai resultar esse operador matricial, tá? Calculando o determinante, tá aqui o polinômio particular, tá? Beleza? É o método de Macoma. Sim, não entendi. Não, método de Cramer, já é a segunda vez que tu pergunta isso. Método de Cramer é o método para resolver sistemas lineares. Lá na. Não, Laplace para determinar, é determinante. Aqui é para resolver sistemas lineares. É o método de Cramer, né? Método de Cramer, tá? Método de Cramer. Não tem nada a ver com o Macoma. O Macoma é o método de integração lá. Isso aqui é o método para você resolver sistemas lineares, tá? E aí você determina o determinante, né, desse operador matricial, você vai chegar que o Q de E é igual a meio H E aplicado a E mais um mais lambda H. E agora o que que eu faço? O que que eu faço? Agora eu tenho o P de E e tenho o Q de E. E eu quero calcular o erro da solução particular. Então, eu preciso calcular a solução particular numérica. Então, basta substituir aqui, ó. Solução particular numérica, como nós já vimos várias vezes, né? É igual a vezes E elevado a MNH, Q de E MH dividido por P de E MH. Então, é só substituir, ó. Mera substituição. Pega esse cara aqui, ó. No lugar do E, você coloca o E elevado a MH e esse cara aqui, substituindo o E por MH, tá? E aí você vai chegar nisso aqui, tá? Solução particular numérica, né? Tranquilo? Agora, então temos aqui a solução particular exata ou analítica, né? Da equação representativa. E agora a solução particular numérica, né? Para o método McCormack, né? Método McCormack, tá? Método McCormack. Agora é só pegar
e substituir aqui na definição de erro. Não precisa nem decorar essa definição de erro. Isso aqui é dado na prova, tá? Mera substituição. Substituindo, você vai chegar a isso aqui, tá? E, obviamente, que eu não vou pedir para vocês expandirem, tá? É um trabalho bastante grande. Mas expandindo isso aí, o erro da solução particular vai ser igual a 1 sobre 12 mi menos lambda mi 3H3. Ou seja, o erro da solução particular indica que o método também é de segunda ordem. Tá legal? Então, o erro da solução transiente diz esse método é de segunda ordem. O erro da solução particular também diz que o método é de segunda ordem. Já fizemos dois métodos e bateu K1 e K2 iguais, né? Tá? Então, finalmente, o método de Makoma é um método de segunda ordem, mas a gente sabia, né? Que, aliás, Makoma de segunda ordem, na verdade, o Makoma é equivalente ao Lax-Quendorf de segunda ordem. Nós demonstramos isso aí na aula passada, tá? Na aula. Cálculo do erro, sim, eu só não vou pedir para você expandir o erro da solução particular, tá? Isso aí deixa indicado lá. No máximo, você vai deixar ali assim do jeito que está aqui, tá? Não precisa expandir, não, tá? Não vou pedir isso, não. Mas esse exercício vai dar uma pista para vocês do que eu posso pedir na prova. Tá legal? Vamos ver o que diz esse exercício aí, né? Considere a seguinte sequência predictor correcto quando aplicada à equação representativa. Então, temos aqui esse método predictor corrector de não sei de quem. Encontre PDE e QDE. Tá? Encontre PDE e QDE. Encontre a solução numérica exata. Encontre o erro da solução transiente e o erro da solução particular quando o mi é igual a zero. Tá? Quando o termo forçante é uma constante. Tá? Então, lembrando que a equação representativa é du dt igual a lambda u mais a é elevado a mi t. Aí o cara chega na prova e acha que é ut. É falta aula, chega atrasado, vai fazer lanchinho. Aí, pô, professor, detalhezinho, detalhe. Não tá errado. O último, n mais um. Aqui e aqui é n mais um. Tá? Então veja que se o mi é igual a zero, é elevado a mi t igual a 1. Logo, o tempo forçante é só A, uma constante. Ele quer que você determine o erro da solução particular como tempo forçante é uma constante. Tá? Eu vou desligar aqui a gravação, depois eu continuo. Os telespectadores. Então depois a gente volta. Então vamos à solução do nosso exercício. Enquanto PD e QD, né? Então o que a gente tem que fazer é substituir a equação representativa, né? Aqui a equação representativa, vamos substituir aqui, ó. E aí ficaremos com isso aqui, ó. O primeiro passo, tá? Substituir aqui no segundo passo, e vou ficar com isso aqui. Beleza? Tá tranquilo? Aí, operador de deslocamento, útil n mais um, vai ficar e útil n. Esse aqui repete, esse aqui repete também, aqui repete também, tá? Aqui no lugar do n mais um vai ficar e o n. Aqui simplesmente repete. Aqui vai ficar no lugar do útil n mais um, vai ficar e útil n. E no lugar do e mn mais um h,
Vai ficar E aplicado a E elevado a minha NH. Ok? Passa tudo que tiver o N pro lado esquerdo e deixa tudo que tiver A, E, minha NH do lado direito. Quilo por que quilo? Tá aqui, ó. Quilo por que quis, tá? Beleza? Escrevendo na forma matricial. Para determinar o PDE, basta calcular o determinante desse operador matricial, está aqui. Para determinar o QDE, você pega esse operador vetorial, substitui na segunda coluna, uma vez que você quer calcular o N, né? Tá bom? Aí vai ficar o determinante desse operador matricial aqui, tá? Calculando o determinante, tá aí o PDE e o QDE. Acertaram? Acertou? Panru? Acertou? Todos acertaram, hein? Aí morreu, né? Solução, solução numérica exata, está aqui a formulinha, né? Para calcular os sigmas, basta fazer P de sigma igual a zero. Você vai chegar nessa equação, você só vai ter uma raiz diferente de zero, que é o sigma igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2, tá? E aí já podemos já colocar aqui a solução transiente, né? O de n vai ser uma constante, 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 elevado a n. Não entendi. Não, sigma 1 é diferente de zero. Não, não. O sigma 1 é a raiz diferente de zero. Não, claro que não. Aí, bom, mais A é mnh, que é de E elevado a mh, P de E elevado a mh. Temos o P de E e o Q de E, basta substituir no lugar do E, o E elevado a mh. E aí você vai chegar nisso aqui, ó. Beleza? Pessoal, não adianta só assistir, não. Tem que fazer exercício, viu? Quem não fizer, vai chegar na prova, vai errar. Ai, detalhezinho, professor. Não, tá errado, pô. Erro da solução transiente, por definição, é o E elevado a lambda h menos sigma 1. O sigma é igual a sigma 1, né? Vai ser igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2. É, lembrando que o E elevado a E é R lambda h, é R lambda, vai ser igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial mais lambda 3 h3 sobre 3 fatorial e assim por diante. Aí eu substituo aqui, né? Esse aqui é o E elevado a h expandido, tá? E aqui está o sigma 1. Fazendo, para você para chegar num termo H2, H3. Assim. Se você não expandir, vai botar o quê? Vai botar aqui E elevado a lambda H menos aquilo ali. Não dá para você determinar a ordem do método, tem que expandir, tá? É, oi. É, essa aqui é elevado a lambda H, é isso aqui. Botei o quê? É, rapaz, eu tô ficando doido mesmo. Obrigado. Obrigado aí por salvar aí a gravação. Ai, a gente comete esse tipo de erro. Oi? A expansão? Tem, tem, tá? No formulário, né? Aí é só cortar isso aqui, corta isso aqui, mas não dá para cortar o H2, tá vendo? Então o erro da solução transiente vai ser menos lambda 2 H2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3 H3 sobre 3 fatorial, assim por diante. Portanto, o método é de primeira ordem, tá? Método de primeiro, segundo
da solução transiente, né? Para determinar o erro da solução particular quando o μ igual a zero, né? Vamos substituir tudo, né? A solução particular numérica exata está aqui, né? Você. Oi. É porque você faltou a última aula, não faltou? Pois é. Por isso que você não está entendendo. Agora eu vou ter que explicar tudo de novo para você. Olha só, o sigma 1, a gente definiu na aula passada que quem define a ordem do método é o sigma 1. Até onde ele reproduzir o E elevado a lambda H. Ele está reproduzindo até o termo de primeira ordem. Como o erro é H2, a gente escreve isso dessa forma aqui, HOH, tá? Ou seja, o método é de primeira ordem. Entendeu? Ok? Procure não faltar aula. É, então podemos calcular que temos a solução particular exata ou analítica e a solução particular numérica, basta substituir aqui, ó, na definição do erro, e aí você vai chegar a isso aqui, beleza? Aí dá para cortar uma opção de coisa aqui, ó, dá para cortar esse cara aqui, ó, dá para cortar isso aqui, o que mais a gente consegue cortar aí? Não, mas o de baixo tem BT. O T é o NH, tá? Entendeu? Tem que discretizar, né? Agora, fazendo mi igual a zero, ainda não cortei aqui, né? Isso aqui dá para cortar. Fazendo mi igual a zero, aqui onde tem E elevado a 2 MH vai dar E elevado a zero, vai dar um. Então vai ficar um aqui, ó. Ficar um aqui vai ficar lambda H. Aqui embaixo vai ficar um menos um aqui, tá vendo? Aqui vai ficar zero menos lambda. Alguém chegou que o erro da solução particular é igual a zero? Alguém chegou? O Maia chegou, quem mais? Mais ninguém? Erraram no algebrismo? Pois é, mas o mi é igual a zero, cara. E elevado a mt vai dar um. Ah, podia ter cortado, eu cortei também, ó. Mas não vai fazer diferença, vai sobrar ainda som de elevado a mt lá, ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui o mi é igual a zero, isso aqui vai dar um. 2H. Pois é, cara, mas como é que você só vai cortar o mi num produto? Pô, presta atenção, né? Presta atenção. Senhores, mais alguma dúvida? Esse aí, pô, perdeu quantos pontos? Não, depende. Em geral, eu informo na questão. Em geral, eu informo na questão. A questão vale, sei lá, são três questões. Tem uma que vai valer quatro e outras duas, três. Aí eu não sei. Se essa valer quatro, de repente vale um ponto, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Não, não. Não, eu não vou pedir para expandir na prova, tá? Ó, na próxima aula nós vamos discutir esse exercício aí, tá? Exercício 12. Tá legal? Ok. O pessoal do YouTube, até a próxima aula.